Bom, enquanto os demais estão se chegando, a primeira aula do capítulo 3, nós vamos falar sobre a transformação da nossa alma, que é algo assim, de novo, tá? Só para deixar assim bem salvo. Essas aulas aqui, essa nossa conversa de segunda-feira à noite, ela faz mais sentido quando eu já ao menos dei uma lida na apostila, para que eu possa me situar do que está se tratando o curso. Tudo bem? Aqui nós vamos falar sobre a transformação da alma, que é uma salvação completa. A minha salvação, a salvação de Deus para a minha vida, ela é completa. Deus não quer salvar uma parte só do meu ser. É só o meu espírito que vai para lá, que vai para o céu, então o restante está tudo bem, vamos viver uma vida desengonçada, ou desajeitada, ou desequilibrada, desregulada, desenfreada, já que eu estou salvo. De forma nenhuma. É vontade de Deus que toda a minha vida, todo aquilo que me diz respeito como pessoa, seja alcançada por essa salvação. A salvação é para o meu espírito, a salvação é para a minha alma, e a salvação é para o meu corpo. E olha só, nessa aula nós vamos ministrar sobre a salvação plena de Deus, completa. O desejo, o plano de Deus é completo, é uma salvação completa. Mas olha só, a 1 Tessalonicenses 5, 23, eu quero ler aqui um texto da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler novamente, porque é muito claro aqui. Paulo está falando algo muito claro da vontade de Deus para a nossa vida. Vos santifique completamente. O quê? O espírito, a alma e o corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença aqui vital, tá, do ser humano para qualquer outro ser vivo, para qualquer outro animal, é que só o humano, só o homem possui espírito. Nenhum outro ser possui, somente a raça humana, porque é por meio desse espírito que Deus se comunica com a raça humana. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, espírito, alma e corpo, justamente com o espírito, para que Deus possa se comunicar com a raça humana. E só para nós continuarmos aqui, Jó, capítulo 12, versículo 10, diz assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Olha só o que Jó está comentando, o que está escrito aqui no livro de Jó. Muitos teólogos acreditam que o livro de Jó foi escrito por Moisés, e é sabido que é o primeiro livro da Bíblia. Quem é que pediu para entrar aqui? A Renata. O primeiro livro escrito na Bíblia foi o livro de Jó. E aqui no primeiro livro ele já está dizendo aqui: na sua mão está a
ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Então, olha só, na mão de Deus está a alma e o espírito. E é vontade de Deus que a salvação, a vontade não, né? O plano de Deus é que a salvação que eu recebo mediante a fé em Jesus, salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, salvação é pela fé. Essa salvação não é para a parte fracionada da minha vida, é para a minha vida toda, para a minha vida integral. Todas as áreas da minha vida é alvo da salvação de Deus, todas as áreas. O meu físico, é por isso que eu devo orar sempre pela cura física, jamais aceitar enfermidade, jamais aceitar miséria, jamais aceitar nenhuma calamidade. É vontade de Deus que eu vá bem em todas as áreas. Tudo bem? Maravilha, só para nós continuarmos aqui. Então, olha só, querido, a alma é o órgão de onde vem o pensamento. A alma é o órgão da onde vem a emoção. E a alma é o órgão de onde vem a vontade. Então, o pensamento, a emoção e a vontade me definem como pessoa, como persona. O meu psíquico, o meu psique é a alma. O corpo, como nós já vimos outras vezes já, é a parte do homem para a comunicação com o mundo material. Mas a alma, ela precisa ser salva. Deus quer salvar a nossa alma, porque é na nossa alma que dá mais os travas, mais crises, as batalhas, as lutas, os desafios que enfrentamos, tudo na alma, tudo no âmbito da alma. O corpo é comandado pela alma, as minhas vontades é comandada pela alma, muitas vezes os meus pensamentos são comandados pela minha alma. Uma alma ferida só quer saber de pensamentos ruins, nada alegra, nada conforta, nada tira um sorriso, é algo bem assim, sério. E aqui existem alguns estágios para a plena salvação de Deus, que envolve principalmente a minha alma. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Sim. Ué, cadê a Fabi? A Fabi não voltou. Primeiro estágio. A plena salvação acontece em 3 estágios. O primeiro estágio é o da regeneração. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. Há uma regeneração, há uma transformação. A regeneração, ela inclui a redenção, a santificação, a justificação e a reconciliação. Essa regeneração aqui, muitas vezes a gente vê alguém testemunhando que se converteu, você fala, mas cara, essa pessoa estava travada até ontem, está uma vida totalmente torta, como que o semblante dela mudou? Você olha o semblante da pessoa, você vê antes da conversão, você vê um semblante amargurado, triste, abatido, pesado. Mas depois da conversão, você olha de novo para aquela pessoa, você vê um semblante leve, pleno, tranquilo. Acho que vocês têm visto aí na internet testemunhos daquela, acho que é a cantora Luísa Posse, filha da Zezé Posse. Ela se converteu e está pregando para tudo quanto é lugar. Olha o semblante dela, semblante leve, um semblante assim de alguém que está realmente em paz. A pessoa está tranquila. Então isso é muito bom. É uma das manifestações. E nesse estágio, Deus nos declara justos. Então o peso da culpa sai da pessoa. A pessoa se sentindo culpada por tudo, sai.
por meio da redenção de Cristo. E essa pessoa ela começa a desfrutar de uma paz, de uma não cobrança que ela não sentia há muito tempo. E isso é obra única e exclusiva do Espírito Santo. A regeneração também é chamada de novo nascimento. A pessoa não anda mais com medo da dúvida, ou não anda mais com medo de dívidas do passado no âmbito moral. Ela sabe que ela foi perdoada e que já não existe mais nenhuma condenação contra a vida dela. Olha que interessante. No dia que nos convertemos, nós nascemos de novo. O nosso espírito ele foi regenerado. E aí começa um processo em cadeia. O meu espírito estava caído, não tinha contato, não tinha comunicação com Deus, mas a partir do momento da minha conversão, o espírito é regenerado. E aí um processo em cadeia. O espírito regenerado vai interferir diretamente na alma, e essa alma vai se tornar regenerada, e a alma regenerada vai interferir diretamente no meu físico, e o meu físico vai ser regenerado. É muito comum você ver pessoas que sofriam de doenças crônicas e que depois da conversão elas simplesmente não sofrem mais. É algo assim, lógico, impressionante, mas não para aquele que crê, que já está, que sabe que aquilo é real. Oi? Justificado. Então muitas doenças crônicas, elas saem do físico da pessoa. Elas saem literalmente do físico da pessoa. Porque o espírito que foi salvo agiu numa alma que estava doente, e uma alma salva, uma alma curada, atinge um físico que até mesmo não tinha o rendimento que tinha anterior, mas por causa da conversão ele começa a produzir mais no físico. A Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto. Uma alma feliz melhora o meu físico. Amém? Amém. Por possuir... Oi, pode falar. Isso é realmente isso mesmo. Porque a vizinha da Valcina, a gente se conhece há muitos anos, né? Sim. E o Wilson estava fora, ela veio e falou pra ele assim: você se converteu, né? Olha só. Você tá com diferente. O semblante diferente. Isso é muito claro. Olá, Fabi, seja bem-vinda, querida. Olá. E isso é muito claro, Odai. É real. Você vê, eu já vi pessoas assim que o rosto começou a escamar. Você pode comer. Conhece a Mariluce, que vai no culto com a gente? A mãe dela, a Dona Tereza, ela frequenta os domingos conosco. Ela bebia pinga, essa mulher, acho que desde quando ela era adolescente. Quando ela se converteu, literalmente começou a escamar o rosto dela. Sem passar produto nenhum, começou a escamar, trocou de pele o rosto dela. Porque ela foi liberta de algo que oprimia a vida dela há muitos anos e bebia pinga de verdade. A minha sogra, ela tem 4 rins, a Dona Maria. Quando eu comecei a namorar a Simone, essa mulher bebia pinga e não ficava bêbada, por causa do rim dela. Mas assim, depois que ela se converteu, nunca mais. E você vê uma transformação assim, física na pessoa. Física. Ela é muito clara, muito real. E aqui só que assim, só para nós continuarmos aqui. No dia que nós nos convertemos, nós nascemos de novo. O nosso espírito ele foi regenerado. Mas como é que o espírito pode ser salvo? O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Como assim? Deus usa a sua própria vida para nos regenerar.
Deus usou a própria vida dele, o próprio Espírito Santo dele para nos regenerar. Senão não era possível. Como resultado, recebemos uma vida nova, de dentro para fora, dentro de nós, que acontece de atinge a nossa parte de fora. Alguém quer comentar algo? Oi? Amém. Não, eu só pensei que alguém queria comentar algo. Por possuirmos a salvação e a vida eterna, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, está lá em João 1, 12 e 13. E jamais morreremos, tá? Isso é fato. Conhecemos a Jesus, nós estamos na mão dele e nós não veremos a morte. Nosso físico pode morrer, mas a nossa alma nunca mais não experimentará a morte em nenhum momento, nunca mais. Uma vez recebida a salvação, essa salvação ela é eterna. Somos salvos para sempre, pela eternidade. Eu já comentei e comento de novo, eu creio piamente que antes da morte me alcançar, Deus arrebata a minha alma. Eu não vou ver a morte. Nenhum daqueles que nasceram de novo verá a morte. Deus nos leva para Ele. A salvação de Deus, o nosso corpo fica, é lataria, é só uma embalagem, mas a nossa alma vai para Deus. A salvação de Deus não é temporária, ela é eterna. Uma vez que nós somos salvos, nada pode roubar a nossa salvação. Jesus falou bem claro que Deus entregou cada um de nós na mão dele. E nada, absolutamente nada pode tirar-nos da mão do Senhor. Estamos nas mãos dele e de lá nós não saímos. Deus não abre mão de nenhum de nós. Só se nós quisermos sair. Mas no que depende de Deus, ele não abre mão de nenhum de nós. Nesse primeiro estágio, Deus nos salvou da sua condenação e também da perdição eterna, está lá em João 3,18. Todavia, não estamos isentos da disciplina de Deus. Somos salvos, mas nós estamos no mundo, sujeitos a uma série de situações, e que basicamente tudo depende das nossas decisões. Durante a nossa vida, Ele nos disciplina e nos corrige, nos orienta. É para isso que nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Procuramos ouvir a voz do Espírito Santo para sermos disciplinados e corrigidos pelo Senhor, para não perdermos o caminho. Isso, porém, não quer dizer que aqueles que são disciplinados perderão a salvação. A salvação de Deus é eterna. Mesmo quando Deus está corrigindo o caminho de alguém, ainda assim essa pessoa não perdeu a salvação. Porque um pai só corrige o filho que ele ama. O pai só orienta, só aconselha, só corrige o filho que ele ama. Uma vez que eu me coloco nas mãos do Senhor e peço para ser orientado e ser dirigido, o Senhor vai me orientar. Se for necessário, vai me disciplinar, mas não para o meu mal, mas para que eu continue no caminho, continue no caminho que vai me levar para a salvação. Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio, o segundo estágio da plena salvação é o da salvação da nossa alma. Podemos também chamá-lo de estágio da transformação. É necessário, tá? Que todo aquele que passa pelo novo nascimento passe pela transformação. A transformação faz parte da característica do novo nascimento. Deus deseja nos salvar por completo. Por completo. Primeiro alcançando o nosso espírito, em seguida a nossa alma. Tem a ver com o nosso caráter. Caráter, quem realmente nós somos como pessoa. Olha só que trecho da Bíblia tremendo, o Evangelho de Mateus, capítulo 16,
versos 24 a 27. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue seus valores mundanos, né? Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então olha só que interessante. Interessante não, né? Valioso e fundamental. Deus quer me salvar por completo. Não adianta eu querer ganhar o mundo e perder a minha alma. Não vale a pena. É um péssimo negócio. Péssimo, péssimo, péssimo negócio. Aquele que perder a vida por amor ao Senhor, esse vai achá-la. Esse vai ganhar a vida eterna. A expressão a si mesmo se negue significa negar o seu próprio ego, o egoísmo de querer pensar só em si mesmo ou só naquilo que é vantajoso ou prazeroso para si. É renunciar os seus próprios interesses ou privilégios em prol da vontade de Deus. Olha só, eu tenho tudo. Já conheci muitos pastores que eram dentistas, que eram médicos, pediatras, engenheiros, mas que por amor ao Evangelho olhou para a profissão e falou: quer saber uma coisa? Cuidar da alma de pessoas é mais valioso do que eu cuidar de dente. Eu vou para lá. E pendurou o jaleco, pendurou o bisturi e foi cuidar de pessoas. Como conheço também muitos pastores que são dentistas ainda hoje, ou são médicos, ou são advogados ainda hoje, mas porque eles entenderam que não era necessário essa mudança. Mas o negar a si mesmo é abrir mão da vontade minha para viver a vontade de Deus. Aí a vontade de Deus era para que aquele dentista deixasse de ser dentista e fosse ser pastor, e a vontade de Deus é para aquele outro dentista que continuasse sendo dentista, mesmo sendo pastor. É a vontade de Deus, a coragem de eu abrir mão da minha vontade em prol da vontade de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, você nunca mais olha para trás. Você deixa para trás algo que aos nossos olhos parecia muito vantajoso, mas por amor a Deus eu resolvo abrir mão. Aí essa expressão de negar a si mesmo é colocar a minha vontade de lado em prol da vontade de Deus. É uma coragem, é uma decisão, porque você vai correr o risco de Deus ter uma vontade para você diferente da sua. E aí? Estou a fim de correr esse risco? Eu estou convencido de que Deus tem o melhor para mim, a ponto de eu seguir a orientação de Deus e não mais seguir a minha orientação? Exclamação. E vocês mesmos respondem para si mesmo, não precisam comentar. Até que ponto eu estaria disposto a negar a mim mesmo? Até onde eu quero abrir mão das minhas vontades, dos meus sonhos? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Muitas vezes passamos tempo, gastando tempo da nossa vida, querendo viver a nossa vida, querendo viver os nossos projetos, quando Deus tem projetos mais elevados. Como é que eu vou saber, Maurício? Aí a primeira aula, essa segunda aula, é sempre estar em oração, sempre estar consagrado a Deus, e falar: Senhor, me guia ao centro da tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, não mais a minha. Eu já vivi tempo suficiente para entender que a minha vontade não é boa o suficiente comparada à sua. Por isso, sem medo, eu coloco a minha vontade na mesa, eu coloco o meu sonho na mesa,
eu coloco os meus projetos na mesa e quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero o teu projeto, eu quero o teu sonho, eu quero a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer. E aí, meu irmão, pode ser que Deus vai nos levar, e com certeza vai nos levar a níveis nunca antes imaginados e por caminhos nunca antes sonhados. Mas aí eu preciso negar a mim mesmo. Outro trecho desse mesmo versículo: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A palavra para a vida nesse versículo é psique, que significa alma, tá? Portanto, quem quiser salvar a sua alma, quem quiser salvar a sua identidade. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa reputação, quando Deus tem algo muito melhor para nós. Cristo é Filho de Deus, mas Ele abriu mão da sua reputação. A Bíblia fala que Ele abriu mão de quem Ele era para se fazer menor do que os anjos. Olha, o Filho de Deus veio ao mundo se fazendo menor do que os anjos. A Fabi comentou isso na célula quarta-feira, de Jesus ter a consciência de quem Ele era, estando aqui em nosso meio. Isso é uma revelação do Espírito Santo, viu, Fabi? Mas é bem verdade isso. Eu estou disposto... Oi? Amém. Eu estou disposto a abrir mão da minha reputação em prol da palavra, em prol da vontade de Deus. Quem quiser salvar a sua alma, quem quiser, pelo contexto aqui, aquele que quer seguir o Senhor, mas que não está disposto a negar a si mesmo e nem tomar a sua cruz, ainda não está pronto. Mas é um convite que Deus vai nos fazendo à medida que a gente vai se aproximando dele, tá? É lógico que Deus não quer que tudo que a gente saia queimando o filme ou queimando a nossa reputação, mas é que eu coloque o meu plano sujeito ao plano de Deus. Eu coloque a minha vontade sujeita à vontade de Deus. Ó Deus, eu quero isso, mas se o Senhor tem algo diferente, eu prefiro o que o Senhor tem para mim, e não vou ficar triste em não viver aquilo que eu sempre sonhei. Eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. E se eu levar a minha vida em todas as áreas dessa forma, querido, eu vou me dar muito bem. Eu vou estar assim sendo muito sábio em todas as áreas da minha vida. Eu vou obter sabedoria do alto. Quando o Senhor voltar, Ele vai retribuir a cada um de nós conforme as suas obras, de acordo com esses dois critérios. Primeiro, se o crente negou a seu próprio ego e tomou a sua cruz para seguir o Senhor, o cristão, ele abriu mão do seu próprio eu, da sua própria vontade. Segundo, se ele perder a sua alma hoje por causa do Senhor, ele abriu mão até mesmo da sua reputação por amor ao Senhor. Até onde foi essa conversão? Até que nível foi essa conversão? No versículo 27 do mesmo trecho: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A salvação, ela é por fé, mas o galardoar, ou receber a recompensa, é baseado pelas minhas obras, até onde eu fui por amor ao Senhor. Continuando aqui, o estágio da salvação da alma é o estágio da transformação. O estágio da transformação. E não vos conformeis com este século. Um minutinho só.
Eu desativei os sons aqui porque estava dando uma interferência, tá, queridos? Peço perdão para vocês aí. O estágio da salvação da alma é o estágio da transformação. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, a salvação da alma passa por eu não me conformar com este século, não me moldar. Conformar é me moldar, colocar a minha vida no padrão do mundo, do sistema mundano, das linhas ideológicas do mundo. Não devo me conformar. Conformar é ganhar forma, é me assemelhar ao que o mundo quer, ao século, ao padrão de vida mundano. Mas eu devo sim transformar a minha mente, a minha alma, pela renovação da minha mente, para que eu possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem essa transformação, eu não consigo desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem eu romper com o padrão mundano, sem eu romper com as práticas que me definiam no passado, a quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem furtava não furta mais. Quando eu rompo com o meu passado, quando eu rompo com a minha velha natureza, eu estou me lançando para uma renovação da minha mente, renovação da minha alma. Nesse caso aqui, a alma, o meu psique, aquilo que me define como pessoa. Uma pessoa salva, uma pessoa nascida de novo, é uma pessoa renovada. Aí sim eu vou estar em condição de experimentar a vontade boa, perfeita e agradável. Em grego, a palavra transformação inclui o sentido de mudança. É exatamente a língua que eu estou comentando com vocês. Em grego, a palavra transformação, ela vai ao encontro de mudança. Significa a mudança de uma substância em natureza e em forma. Isso é uma mudança metabólica. Então, não é forçado, tá? Eu não mudo por força. Eu mudo pela influência, pela inspiração do Espírito Santo. Não tem que fazer nada forçado. É o próprio Espírito Santo que vai me convencendo daquilo que eu devo abrir mão e deixar que aquilo não me serve mais, não cabe mais na minha vida. E essa transformação, meu irmão, minha irmã, ela se torna visível e vai se tornando real a cada dia mais na nossa vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. A mudança metabólica, ela ocorre porque ingerimos a comida espiritual. Eu me aproprio da palavra de Deus, eu me alimento da palavra de Deus. É natural, é certo que vai haver mudança na minha vida. Cristo é o pão vivo e o pão da vida para comermos. Alimentar-nos de Cristo é nos alimentar da sua palavra, que é espírito e que é vida. Então, na célula, no culto, no curso, eu vou me alimentando, vou me enchendo daquilo que é palavra, daquilo que é proveitoso para minha alma, e eu posso até não perceber, mas eu vou mudando aos poucos. E quem às vezes fica, como aí a vizinha do Wilson, fica algum tempo sem ver ele, encontrou ele na rua, já detectou algo diferente na vida dele. E quem está convivendo pode ser que não perceba de cara, mas aos poucos vai havendo essa mudança.
Mas quem fica muito tempo sem nos ver, quando vê, tem algo diferente aí. Tem coisa diferente aí. É a transformação que vai acontecendo na nossa vida. A salvação do Espírito ela é decidida no momento em que cremos no Senhor. Mas a salvação da alma depende de nos enchermos do Espírito hoje. A salvação da alma, querido, ela claro, é imediata, mas a mudança ela é gradual. Não acontece de uma hora para outra. Às vezes sim, às vezes acontece de uma hora para outra. Eu lembro que eu tinha uma amiga que era amigaça mesmo minha. A gente saía todo final de semana, a gente saía para comer, para beber, para conversar. E quando eu me converti, houve assim uma revolução, uma explosão na minha vida, que assustou ela. E ela falou: Maurício, eu lembro até hoje, se for para conhecer Jesus do jeito que você conheceu, eu não quero, você está muito diferente, você mudou muito. É o preço que se paga. Eu acabei tendo que me afastar dela, ela era uma grande amiga mesmo, conselheira, mas ela optou por não andar. Hoje, 30 anos depois, 33 anos depois, a diferença é gritante. A diferença é gritante. Você olha dois caminhos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, assim, a salvação da alma, ela envolve mudança de vida, mudança de comportamento, e você se entregar para que Deus te leve pelo caminho que Ele tem para você. Aí, se eu confio nisso, se eu confio em Deus, depois de muito tempo, eu vou ver que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque no começo pode não parecer tão distante, mas à medida que o caminho vai avançando, a diferença vai se tornando gritante. Todos os amigos meus, todo o pessoal que fez tiro de guerra, quem não se converteu, você encontra, uma vez por ano a gente se reúne. Faz anos, eu tinha 19 anos, 18 anos quando eu fiz o tiro de guerra. A diferença é gritante. Isso assim, você já pode ver isso na sua vida, mas o estágio da transformação, ela inclui crescimento espiritual, edificação e maturidade. Até maturidade, você acaba se tornando uma pessoa madura, cabeça, ponta firme, uma pessoa de palavra. Enquanto do mundo muitas vezes pode parecer ainda imaturos, pessoas às vezes com a mesma idade minha, o cara está namorando ainda, o cara não teve coragem de casar. 51 anos de idade, o cara não teve coragem de casar ainda. Eu já estou com 3 netos. Fala, Maurício, cara, são diferenças, são assim, decisões diferentes que a pessoa vai tomando na vida, e que eu posso assegurar, pelo menos na experiência que eu tive, a escolha por caminhar na presença de Deus, de longe, é a melhor escolha. Terceiro estágio, e nós estamos já encaminhando para o encerramento da aula. O terceiro e último estágio da plena salvação de Deus é o da salvação do nosso corpo. Vai salvar o espírito, salva a alma e salva o nosso corpo, sim, com certeza. Da glorificação, esse estágio será no futuro, não é agora, é no futuro. Deus redimirá o nosso corpo da corrupção e transformar-nos num corpo de glória. Nós receberemos um corpo glorificado, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Deus nos conformará à imagem de seu Filho. Seremos iguais a Jesus e tendo nosso espírito regenerado, nossa alma transformada e o nosso corpo glorificado. Não haverá mais influência do mundo no nosso corpo quando estivermos com o Senhor. Nosso corpo será libertado da escravidão, de vícios, de corrupção, de qualquer coisa que nos limitava em viver a glória de Deus numa potencialização
em que nós gostaríamos, mas nós não temos hoje uma total condição, porque estamos no mundo ainda. A salvação completa de Deus pode ser vista então dessa forma. No passado o nosso espírito ele foi regenerado, no presente a nossa alma está sendo transformada. Nós precisávamos andar com uma plaquinha no pescoço aqui, em obras. Em obras, eu tenho que andar com uma plaquinha assim no meu coração, na minha vida. Qualquer pessoa que vier me criticar e falar, pô, mas você é crente, você está fazendo isso. Ó, estou em obras, não estou pronto ainda, vai com calma. E no futuro, o meu corpo será glorificado. E para encerrarmos, com relação ao nosso espírito, a alma já está completa. Básico. A alma já está completa. Cabendo a nós agora apenas exercitá-lo para ter comunhão e ouvir a Deus. Todo esse material, querido, é um exercício espiritual. Ninguém nasceu sabendo, não é pronto. Eu posso ser desenvolvido. A primeira aula de hoje aqui, os 6 testes para eu colocar como prova em cada área da minha vida, em cada decisão da minha vida, é tudo exercício, tudo que eu vou desenvolver. Não tem nada pronto e nem tenho que me sentir frustrado. Estou começando tarde demais a aprender isso. De forma nenhuma. Eu estou na hora e não no lugar certo, no tempo certo de Deus. Amém? Amém. Com relação à nossa alma, a obra já está ainda em processo. E depende de colaborarmos com Deus, seguindo a sua vontade e negando o nosso eu. É uma luta, negar o meu eu não é fácil, fazer a vontade de Deus também não é fácil. É uma luta que, à medida que eu vou tomando decisões em abrir mão da minha vontade em prol da vontade de Deus, eu vou fortalecendo o espírito e enfraquecendo a carne. Mas é uma luta. Essa luta só termina no final da vida. Não tem tempo fácil. Não tem tempo fácil. E com relação ao nosso corpo, a obra foi reservada inteiramente para o futuro. Ainda isso falta para ser concluído na obra de Cristo, quando seremos glorificados e a nossa salvação então se consumará. Então estamos num estágio, estamos num projeto. Primeiro o espírito na minha conversão, a alma no meu processo de vida e o corpo só para o futuro. Queridos, eu quero agradecer a todos pelo empenho, pelo esforço, pegando o trânsito, no meio do trabalho. Olha, isso só alegra o meu coração. Eu desejo que vocês tenham uma noite de sono reparadora. Que Deus abençoe ricamente vocês. A aula vai ficar salva. E nos vemos aí na quarta-feira. Tudo bem com vocês? Amém. Deus abençoe. Prosperem. Muito obrigada. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos em frente, queridos. Abraço. Boa noite. Tchau.